Informação que chega de que o ministro Marco Aurélio, professor Vila, reuniu há pouco o gabinete dele para analisar a liminar protocolada ontem pelo Penho Patriotas no âmbito da ADC 43, que tenta revisar o entendimento do Supremo sobre a prisão em segunda instância. Precisa saber se isso tem alguma efetividade na decretação da prisão do ex-presidente Lula ainda hoje. Acho que a princípio não, né? Porque isso vai ser apreciado provavelmente na próxima quarta-feira, mas vamos com calma nessa questão, né? Agora, vamos dizer por hipótese remota, vamos dizer que ele concedesse uma liminar que levasse a não prisão, impedisse a prisão do Lula, esse país pega fogo. O Marco Aurélio não sabe onde está se metendo. Diz uns jornais hoje que ele foi pedir desculpa para Carmen Lúcia do que ele fez na sessão. Se encontrou fora e foi pedir desculpa. Com as duas ministras, ele parecia um pitbull. Com os ministros, era um gatinho, né? Então, eu quero, se ele realmente aprontar uma dessa, esse país pega fogo. Estão brincando com coisa séria, eles não estão entendendo. Eu, por exemplo, ontem circulei todos os dias, mas eu converso com gente de várias idades, classes sociais, profissões e tal. As pessoas estavam comemorando com muita alegria tudo que está ocorrendo, com alegria, falando, pô, finalmente a justiça vai ser feita. Hoje o que o Edgar estava falando aqui no começo, hoje, né, o Brasil era só o país do futebol. Hoje o Brasil é o país do futebol e da política. E tem a observação, professor, que é muito nítida, assim, com relação a essa questão da chamada politização do judiciário, né? E a Paulinha estava citando alguns posts pró, outros contra, né? Essa situação do Lula. E teve um post, eu não sei se foi retirado, com relação à ministra Rosa Weber, um post que foi feito pela Gleisi Hoffmann. Quer dizer, esperava-se o que da Gleisi Hoffmann, já que ela havia sido indicada... A Rosa Weber havia sido indicada pela presidente Dilma Rousseff, né? Se você põe um post desse, você que espera algum retorno político em torno daquilo. Quer dizer, o mesmo partido que acusa o judiciário de politização se utiliza desse mesmo artifício nessa batalha nessa batalha política, nessa batalha retórica que é a política. Quer dizer, é uma situação realmente em que o país, eu não sei qual seria a solução para isso, mas esses cargos, não sei se poderia haver alguma justificativa deles serem cargos eletivos também, e não cargos de indicação política, mas isso indicaria alguma mudança também no judiciário. Essa é a questão que você está colocando, porque a gente muitas vezes é natural, com o acúmulo de informações em dias como hoje, a gente fica muitas vezes, a gente tenta não ficar só nas informações, mas ir para as questões mais estruturais, olhando um pouco mais à frente, além do acontecimento de hoje. Essa questão sobre a composição do STF, como são designados os ministros, é fundamental. O Luiz Fux, por exemplo, quando ele foi designado, os ministros fazem campanha para ser ministro. Campanhas. Eles percorrem gabinete, se preparam, etc. Tal. O Luiz Fux teria procurado Zé Dirceu, já almoçou com o Zé Dirceu e teria prometido ao Zé Dirceu, isso foi dito em entrevista por ele, isso que é o pior, salvo engano, ao Jornal Globo, e que ele agiria grosso modo, para salvar o PT no processo do Mensalão. Porém, no Mensalão, a Nação Penal 470, ele fez o inverso. O que ele apresentou, Luiz Fux, como justificativo, é que ele foi convencido pelas provas. As provas fizeram ele mudar de opinião. O problema era anterior. Como é que é possível você procurar um réu, porque o Zé Dirceu era um dos réus, inicialmente eram 40, depois serão 38, e prometer que você vai livrar a cara dele. Quer dizer, isso não pode. A Rosa Weber fez circuito. No STJ, que a gente quase não fala, que é o Superior Tribunal de Justiça, são 33 ministros. Eles também percorrem, fazem acordos. Então isso tem de mudar. Na Alemanha, alguns países da Europa, você tem mandato de 9 anos. Você vai e fica 9 anos e tal. Mas há uma seleção dos melhores. O duro aqui é que esse Supremo é muito ruim. A Rosa Weber não fez aquele voto. Evidentemente, ela ficou lendo, e ela é ruim como lendo o teleprompter, não é o bom dela. Aqui, por exemplo, ela não ficaria nem lá embaixo na portaria do prédio, né? Ela é muito ruim. Que ela é limitada intelectualmente, Eu assisti a sabatina dela em 2011, dei vontade de chorar, porque ela não acertava uma, ela errava tudo, a situação ficou constrangedora, tanto que interromperam a sessão para o cafezinho, achando que ia melhorar, piorou na segunda parte e tal. Mas não é só ela, Dias Toffoli é semi-analfabeto, Dias
Dias Toffoli foi reprovado para juiz 2 vezes na década de 90 em São Paulo. Reprovado! E o Dias Toffoli foi nomeado diretamente para ministro da Corte Superior. Ou seja, ele chegou ao topo da carreira quando foi reprovado no início. Ricardo Lewandowski é uma farsa. Ele fez direito em São Bernardo do Campo, colava nas provas, inclusive. É um sujeito horrível. Ele não sabe nada. E outros, grande parte dos votos dos ministros são escritos por juízes auxiliares, não são por eles. São os juízes auxiliares que fazem os votos. Isso tem de mudar. O STF tem de ser um tribunal constitucional, não um tribunal para decidir 120 mil processos por ano. Agora, tudo isso a gente entra numa questão mais estrutural ainda, que é discutir a Constituição. Essa Constituição não serve, já deu o que tinha de dar, nós precisamos de outros poderes. Você vê, para cumprir uma decisão judicial, precisou milhares de ir às ruas, se movimentar, redes sociais, um barulhão para cumprir uma decisão judicial. Sim. Pô, não dá, chega, né?